Olá, gente! Então, hein? Mesa diretora da Câmara dos Deputados confirma a cassação do mandato de Deltan Dallagnol. Então agora acabou mesmo, não há outro meio de que ele continue na Câmara, nem infelizmente. Parece que essa confirmação de cassação foi unânime, né? Infelizmente, aparentemente ela foi unânime, né? Olha lá, mesa diretora da casa decreta a perda de mandato com base em decisão do TSE que anulou a candidatura de ex-procurador, né? A Câmara confirmou nesta terça a cassação de Deltan Dallagnol. A mesa diretora da casa declarou a perda de mandato com base na decisão do TSE que julgou que o ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba não estava elegível quando se candidatou a deputado. Eu já fiz um vídeo sobre isso, é absurdo essa decisão. Basicamente ele ele teve ali a sua presunção de inocência invertida, né? Virou presunção de culpa, né? Não faz o menor sentido isso, né? Ele não tinha nenhum processo administrativo contra ele, nenhum PAD contra ele. O que é mais absurdo ainda, e ele simplesmente deixou o cargo de MP para competir nas eleições e venceu. E por conta disso, o TSE argumentou que ele estaria fugindo de uma eventual punição, né? Como se ele tivesse sido realmente condenado. Não foi, né? Mas e a presunção de inocência, né? É aquilo, né? Um argumento absurdo, pura perseguição política, porque ele atuou contra o Lula, né? Ele foi atuante contra o Lula visivelmente quer se vingar do Deltan, é evidente isso. Isso aqui é só um dos pontos, né, que configura que o Brasil já vive uma ditadura, já há perseguição a opositores políticos, né? A cassação pela última instância da Justiça Eleitoral acolheu uma representação da federação formada pelo PT no Paraná, alegando que Dallagnol não poderia concorrer por ter sido condenado pelo TCU no caso das diárias pagas à força-tarefa. Além disso, segundo a acusação, o ex-procurador também não poderia ter concorrido por ter saído do MPF durante a tramitação de processos administrativos disciplinares contra ele, o que é uma mentira. Não teve PAD, o que teve era mera investigação, não teve PAD nenhum, né? Isso aqui, processo administrativo disciplinar, é PAD, né? E o que é mais irônico é que o Tribunal Regional Federal da região ali do Paraná falou que não, que ele pode concorrer. Ou seja, você teve um tribunal falando uma coisa e depois vem o TSE e fala outra, né? Isso é clara perseguição política porque o TSE é um tribunal político, né? Eles são a mando ali do PT. E não se enganem, os indicados do Bolsonaro ali, aquele Cássio Nunes, eles já estão ali, não estão atuando ali como minoria ou como pessoas que realmente vão fazer oposição à maioria, né, o voto minoritário, não. Inclusive, ficou ainda pior, porque agora o TSE, eles votam cada vez mais contra a direita, né? Então, assim, cada vez mais até ministros que outrora tinham um posicionamento ali meio que ponderado, eles também estão votando muito contra a direita, ou seja, não tem mais minoria no TSE, é totalmente de esquerda. E um monte de gente fica judicializando. Eu já falei isso, não adianta judicializar, o judiciário do Brasil já está tomado pela esquerda. E nós temos que fazer alguma coisa, algum protesto, alguma forma de boicote. A direita toda tinha que se unir nessa hora. E o que acontece? O Bolsonaro vai lá e desune todo mundo. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai ficar inelegível, um monte de deputado aí do PL vai ser cassado, né? O Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, entre outros aí. E a direita continua uma virada do lado pro outro, ao invés de se juntar nessa hora importante e ir contra o STF, o TSE, né? Mas ninguém quer saber disso. Não tô falando de se aliar ao MBL, porque o MBL é a causa desse problema, né? O MBL fica falando, não vamos tolerar manifestações com teor golpista, sendo que qual é a legitimidade do TSE e o STF? Nenhuma. Não é pedir para o militar fazer isso, é pedir para que haja mais justiça realmente, que não tenha essa injustiça de perseguição política. Isso é um absurdo. Imagina lá na Venezuela o cara que é contra a Suprema Corte da Venezuela e vem um MBL e fala, não,
mas a gente não pode ser contra a Suprema Corte porque isso é golpe. Sendo que os caras já deram um golpe lá na Venezuela. Você vai ser contra, você vai ser contra dar um golpe contra um golpe já? Né? O STF e o TSE deram um golpe, essa é a verdade. Mas os caras não têm bola para isso, né? Então não adianta. Depois da decisão, a mesa diretora explicou que quando há decretação na perda de mandato pela Justiça Eleitoral, não há decisão de mérito ou julgamento pelo plenário da Casa. A competência da Câmara dos Deputados, exercida pela mesa diretora, nos termos do parágrafo 3º do artigo 55 da Constituição Federal, é de declarar a perda do mandato. Este é o caso do deputado Deltan Dallagnol, disse a instância decisória da Casa em nota. Nessas hipóteses, a Câmara dos Deputados segue o ato da mesa número 37 de 2009, que especifica o rito que garante conhecer o decreto da Justiça Eleitoral, avaliar a existência e a execuibilidade da decisão judicial, ouvir o corregedor da Casa e instruir a mesa diretora a declarar a perda nos termos constitucionais. Então é isso aqui, né? É isso aqui, viu, gente? E no mesmo dia, Arthur Lira foi inocentado, né? Lula trocou inocência de Lira por cassação de Deltan Dallagnol. Sugere Arthur Virgílio. Esse senador afirmou estar estarrecido com a perda de mandato de ex-procurador da Lava Jato, desfiliado do PSDB. Virgílio apoiou o ex-presidente Bolsonaro nas eleições de 2022. Né? O senador, ele usou as redes sociais nesta terça para manifestar solidariedade ao ex-procurador da Lava Jato, o deputado cassado Deltan Dallagnol, e na prática sugerir que a perda do mandato efetivada ontem pela mesa diretora da Câmara foi resultado de uma troca entre o presidente Lula e o presidente da Casa, Arthur Lira, dizendo-se estarrecido com o que chamam de cassação. Virgílio relaciona uma sequência de episódios ocorridos nas horas anteriores para então definir o ato de comando da Câmara como muito estranho. Lira toma café com Lula e na sequência é liberado pelo STF. Em seguida vemos a confirmação pela mesa da Câmara que aceitou a decisão do TSE que cassou o mandato do deputado mais votado do Paraná. Muito estranho, muito estranho. Pois é. Aí fica a pergunta, né, gente? Se você é cidadão aí do Paraná, se você é cidadão paranaense, né, se você é cidadão, né, da República de Curitiba, imagina, você votou num cara, você foi lá, exerceu o teu voto, né, exerceu o seu direito de democracia, olha só que maravilha, né? O cara recebeu mais de 300 mil votos e aí foi cassado sem mais nem menos, né? Não é aquela sensação, pô, mas eu votei no cara, e o meu voto, pra onde ele foi? E meu voto? Não é? É como se o seu voto tivesse sido jogado no lixo, ou tipo, como se não tivesse valido de nada. Né? E aí, o que acontece? Quem vai assumir essa vaga? Provavelmente um cara de esquerda. Isso não é roubo de vaga? Isso não é fraude à democracia? Para mim, isso é fraude à democracia. Porque o cara, ele estava lá porque ele foi eleito. Ele recebeu aquela quantidade de votos. Foi o cara mais bem votado do Paraná. E isso não é a primeira vez, viu, que fazem isso com o estado do Paraná. Então, eu acho que o Fernando Francischini, ele também foi cassado de uma forma meio nebulosa, porque ele questionou as urnas lá, e daí? Né? Falou que fez fake news, questionou, então vamos caçá-lo. Né? Aí foi nem acho que foi o STF que caçou, né? De novo, o cara foi o deputado mais bem votado do Paraná. Por mais que você não goste dessa posição dele, os eleitores dele também tinham essa opinião. Então isso é fraude à democracia. É aquilo que eu digo, o Brasil não vive democracia faz tempo já, meu. Faz tempo já. Que eu digo para vocês, democracia, isso aí, esse negócio de falar democracia, é só para dar legitimidade a um governo ditatorial. Né? Antigamente, quando eram reis, ditaduras, você fazia diversos protestos, guerras civis para ganhar o direito à liberdade, e muitos países aí afora, mundo afora, apoiavam esse tipo de movimento. Por quê? Porque achavam ruim a ditadura. Hoje em dia, se você tem um movimento desse tipo, muitos países vão ficar com o pé atrás e falar, opa, mas esses caras são terroristas ou são rebeldes? Né? Aí fica aquela questão, que hoje em dia, se manifestar contra o governo de esquerda virou terrorismo. Né? Quando a MST fazia um monte de coisa, quando faz um monte de coisa, não é terrorismo. Então tem muita coisa envolvida, muita coisa em jogo. Eu digo, não adianta judicializar. Os caras estão pensando em quê? O judiciário já é da esquerda. Se quer fazer alguma coisa, é na rua mesmo. Não adianta dialogar com essa gente. Não adianta. As pessoas vão abrir os olhos quando?
Quando toda a bancada da direita for caçada no Congresso? Quando virar uma Venezuela totalmente, assim, até o Maduro chegou ao Brasil, visitou o Brasil, né? Um absurdo total, o Lula elogiando o Maduro. O Lula deve ter pedido dicas do Maduro de como fazer na Venezuela, como fazer no Brasil o que ele fez na Venezuela. Porque é o que está aparecendo, né? É o que está aparecendo, todas essas negociatas aí muito estranhas, né? Pegaram o Lira pelo pescoço e falaram, ó, é isso aqui, pronto. O Lira aceitou, o Lira está cada vez mais virando aí um servo do Lula. E o Congresso nada de abrir processo de impeachment contra ministros do STF. Estão com medo do quê? Né? E aí? O que a gente vota? No fim das contas, o voto não mudou nada. O voto não muda nada. A justiça eleitoral totalmente enviesada para um lado só. Como é que vai ter uma eleição justa? Não existe eleição justa no Brasil mais. Né? É isso que vocês têm que argumentar. Não é fraude eleitoral, que isso é muito mais difícil de ser provado. Não. É que as eleições foram injustas. Teve interferência direta do TSE e o STF nas eleições. Eles não podem fazer interferência. Eles não podem interferir com o resultado. A pessoa recebeu o número de votos que a pessoa foi eleita. Isso aí é aquilo lá. A pessoa recebeu 1,2 milhão de votos, ela não pode ser caçada por qualquer coisa. Mas é isso aí que vão tentar fazer. Vão caçar o Nicolas Ferreira, vão atrás da Carla Zambelli, vão atrás de um monte de gente, vão tornar o Bolsonaro inelegível. E todo mundo ficou tipo, não vou na manifestação, não vou me manifestar contra a perda do mandato de doutor Dallagnol, porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, em vez de aproveitar esse momento e criticar o STF. Né? O MBL saiu dessa manifestação, que bom. Né? O MBL é culpado por isso, porque o MBL é putinha do STF. Né? Eles não ficam contra, porque eles têm medo também. Mas, e aí que tá? Não tem unidade na direita? Não tem como realmente a gente conseguir algo grande. Enfim, por hoje é só. Né? Espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo, inscrevam-se no meu canal no Rumble, é muito importante. No Rumble, esses meus vídeos nunca vão ser tirados do ar, né? Nem por ordem do senhor Alexandrino, porque lá eles não estão no Brasil e eles não podem tirar meus vídeos, eu nunca vou tirar meus vídeos do Rumble, né? Que fique muito claro isso. Então, um abraço. Inscreva-se no meu canal no Rumble.